Hoje, nós vamos falar a verdade que cria resistência e que podem acabar com a sua própria vida. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Insta, do Face, do YouTube. Papel e caneta na mão. Manda suas dúvidas aqui nos comentários. Dá um like. No YouTube, segue meu canal, Silene de Souza. E divirta-se. Assista essa aula completa e no final me diz o que você achou. Hoje, nós vamos falar a verdade que cria resistência e que podem acabar com a sua própria vida. O que é isso, acabar com a própria vida? Acabar com os negócios, com o relacionamento, com os seus sonhos, com coisas que você quer viver e que você acaba não vivendo em função dessas verdades que acabam destruindo, não deixando que você consiga realizar aquilo que você deseja. Eu tenho feito lives, as lives anteriores, acho que umas 2 ou 3, com o tema propósito de vida. E depois, na sequência, eu venho fazendo lives com temas, são esses temas que dão suporte, né, para que você consiga viver o seu propósito de vida. Por quê? O seu propósito de vida são coisas que você quer fazer, se você já tem o seu propósito, ou objetivos. E para isso você precisa dos pilares que dão sustentação. E esses pilares que a gente vem trabalhando nas lives posteriores, né? Esses pilares, eles dão sustentação para que o seu propósito seja realizável, vivido como você deseja. Na terça-feira passada, nós falamos dos níveis de mudança para viver o que você deseja. E os níveis de mudanças diferentes, né? São áreas diferentes que aí nós passamos pela espiritualidade, a identidade, as crenças, capacidade, comportamento e meio ambiente. Cada um desses itens, eles abrangem muitas coisas. E por isso que cada live a gente está falando de um tema que acaba trabalhando todos esses pontos. E o tema de hoje é a verdade que cria resistência, que pode acabar com a sua própria vida. Né? Acabar com a vida, eu quero dizer assim, no sentido daquilo que você quer para a tua vida, né? E o que é essa verdade? Nós vamos entrar nesse tema agora, mas é importante, assim, se você está no YouTube, se inscreve no canal, se você toca no sininho, para que as próximas lives ele te avisa, se você está no Face, no Insta, vai de coraçãozinho no Insta, no Face eu acho que é um like, e compartilha se você achar interessante para outras pessoas também serem beneficiadas com esse conteúdo. A quem não me conhece, eu sou Silene, eu trabalho com desenvolvimento humano. Meu trabalho, qual que é o objetivo? De fazer você identificar onde você está parada, qual o problema, onde você pode melhorar, onde você pode buscar suas forças para viver do jeito que você deseja, para realizar o seu propósito de vida. Por quê? Para a maioria, isso quer dizer encontrar o seu propósito, viver por ele, pôr em ação. O que são essas verdades que podem literalmente destruir os seus objetivos, sonhos ou propósito, fazendo com que você não realize, não seja realizada na vida profissional, às vezes na vida pessoal, e muitas vezes você acaba não sendo realizada nem na vida profissional, nem na vida, em relacionamento, por causa dessas verdades. Elas têm tanta força, que agem com tanta eficiência que você nem percebe. Que na real são elas que não te permitem evoluir. Quem são elas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em uma mentira? Me responde aqui nos comentários. Se você sabe que uma coisa é mentira, você acreditaria nela? Eu imagino que não. Porque quando você sabe que algo é mentira, você não arrisca, você não vai fazer nada em relação àquilo. Por um outro lado, se você acredita que algo seja verdade, você assume coisas, você assume responsabilidades baseadas nessas verdades, não é verdade? Em quais caminhos essas verdades limitam a tua atuação, ou seja, são
as crenças. Essas verdades são suas crenças, aquilo que você acredita. Quando você acredita, ela torna-se uma verdade. E como ela é verdade para você, você não assume qualquer responsabilidade ou muda porque você entende que aquilo é verdade, mas nem sempre é. E são essas verdades que impedem, né, que atrapalham. Por exemplo, você trabalha hoje, onde você trabalha? Por que você acredita ser o melhor que você tem? Provavelmente você acredita que essa é a verdade que você tem, não é verdade? Por que você trabalha no que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Porque você acredita. Isso é uma verdade para você. Essa é uma verdade que te faz ficar paralisado onde você está. Você concorda com isso? Porque pensa bem, se você tem outras possibilidades, mas se você acredita que a verdade é aquilo que você tem e que você não pode fazer outra coisa, ou que você não pode mudar, ou que você não pode melhorar o que você já tem, isso é uma verdade para você. E isso trava, isso segura. Então, muitas vezes as pessoas, a gente está muito voltado para ver o que está acontecendo em relação às pessoas, às vezes com a concorrência, às vezes um colega de trabalho, quando as nossas verdades, elas são muito, na maioria das vezes, prejudiciais. Por quê? Como você acredita ser verdade, você jamais vai discordar delas. E não tem como você mudar se você não começar a desafiar essas verdades. Porque, como nós falamos do trabalho, e às vezes um relacionamento, então você acredita que aquilo é melhor para você. Então, ou que você não é capaz de fazer uma outra coisa, ou de melhorar aquilo que você já tem. Você acha que já foi no limite. Então, isso trava. Porque isso diz assim, isso é verdade. Quando você entende que aquilo é uma verdade, você não tem como fazer, porque tem muita força. Então, isso passa a ser uma verdade que te trava. Agora, o que te fez decidir que isso era verdade para você? Você trabalha muito, a maioria trabalha, né? Trabalha muito, ganha pouco. Muitas vezes não se sente reconhecida porque sabe que tem muito potencial. Você sabe disso. Aí você percebe que você tem pouco resultado. Mas aí você olha o mundo lá fora e a sua verdade diz: tá difícil lá, então melhor ficar quieta. E aí você se mantém do mesmo jeito. Por quê? Porque isso é uma verdade para você. Agora, minha pergunta para você é: qual é a utilidade de acreditar nisso? Então, por que eu te chamei aqui hoje? Eu estou falando para você começar a desafiar as suas verdades. Porque as nossas verdades nem sempre são total verdade, né? Porque quando, no fundo do seu coração, você gostaria de trabalhar no que você gosta. Talvez algo que te permita liberdade de tempo para cuidar de você, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da família, se sentir reconhecida, mas aquela verdade que você acredita que é verdade te dá milhões de desculpas para você não fazer nada diferente, porque aquilo é verdade. Talvez você pense em viajar, morar melhor, viver seus sonhos, mas aquela verdade, que é um termostato, né, que está ali, acaba te segurando. E aí não te permite que você tenha, ou que você seja, aquilo que você gostaria de ser. E por quê? Por causa dessas verdades que muitas vezes você pode ouvir falar por aí, as pessoas falam muito de crenças limitantes. E as crenças limitantes nada mais são do que nossas verdades. Porque não existe ninguém lá fora que possa limitar a gente. A única pessoa, as únicas coisas que podem travar nós é a gente mesmo. É a única trava que tem. E não, eu posso te garantir que ela não é fácil. Mas a gente vai trabalhando aos poucos, mesmo porque essas verdades, elas não foram implantadas um dia para a noite. É como emagrecer e aumentar peso. Normalmente você tá com peso, você tem um peso X e você, por uma eventualidade, se deixa
passa um tempo, às vezes não usando aquelas roupas que usa um moletom, alguma coisa, e vai deixando, quando você vê, você está muito acima do peso. Então, as pessoas engordam como? Esquecendo e deixando a vida levar. E aí, quando chega uma hora, fala, pô, peraí, as nossas verdades, elas não são diferentes. Ou seja, as travas. Porque a gente acredita e vai deixando. E quando vê, hoje nós temos esses estudos que nos mostram como nós podemos nos desafiar, né, que são essas perguntas que eu venho fazendo para você dentro nessa nossa conversa. Por isso eu falei, então, para você pegar papel e caneta, porque no final eu vou pedir para você fazer algumas anotações, depois você fazer uns exercícios de desafiar você mesmo, porque não existe nada aqui fora, ninguém que possa fazer isso por você, a não ser te mostrar como você começa a se desafiar e fazer as perguntas para você mesmo, no sentido de tirar o que é melhor de você, porque todas as forças, elas estão em você. Essas verdades, elas não são ruins, elas não são boas nem ruins. O problema é que, como você não sabe desafiá-las, aquilo que você entende que é verdade e que ela trava, ela tem uma força muito grande. E essa força faz com que você não continue, você não evolui. Então, por causa das suas verdades, tudo isso, a vida que você tem hoje, são exatamente por causa delas. Agora, eu te pergunto, quais são as consequências de manter essa crença para si mesmo, para sua família e para sua saúde? As suas verdades, elas são mentiras absolutas? Claro que não, porque é que você acredita. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você até já tenha percebido, talvez não. A verdade é que não existe uma única verdade para todos, para todas as pessoas. A verdade que você acredita, ela é sua, é só a sua verdade. Está onde? Na sua cabeça, no seu ser. Mas de onde ela veio? A pergunta é, qual dessas ideias são suas e quais são de outras pessoas? Por quê? Você vem de crenças, de ambiente, da sua família, primeiro da sua família, depois da escola, depois tem as crenças regionais. Então, como superar esses obstáculos? Porque existem esses conceitos, por exemplo, as leis. As leis, existe uma sociedade, existe um conjunto de leis, que ali são as leis que são intocáveis. Ok. Depois, existem os conceitos das famílias. As famílias acreditam em determinada coisa. Vou te dar um exemplo, acho que foi no livro acho que foi Bob Proctor, ele contou uma história muito engraçada que eu achei bem interessante. Para você ver como as nossas crenças elas são formadas. Ele falou de uma situação assim, um casal convidaram a sogra, né, para jantar em casa. Então, a mulher estava lá pegou uma assadeira, eu não sei, parece um frango, alguma coisa, como chama? Aquele negócio de porco, como que chama? Um pernil. E aí, ela cortou o pernil e entortou lá e pôs na assadeira e o rapaz, né, o marido dela, ficou olhando e falou assim, por que você fez isso? E ela falou assim, porque a minha mãe fazia assim. Então, quando a mãe chegou do jantar, vamos perguntar para sua mãe, por que você fazia isso com o pernil? Aí ela falou assim, eu não sei, a minha mãe fazia assim. Então vamos ligar para a vozinha lá, que seria a avó da esposa dele, né? Ligaram para ela e ela falou assim, por que você cortava o pernil daquele jeito? Ela falou, porque a minha panela, a minha assadeira era pequena. Perceba, isso é só um exemplo muito simples, porque a mãe via outra mãe fazendo daquela forma, e ela fazia, então ela tinha uma forminha pequena. Isso não significaria que a próxima não tinha uma maior, então elas tinham uma forma maior, mas elas usavam aquele corte porque as mães usavam. E assim é que as nossas crenças são arraigadas em nós.
Então, primeiro nós temos ali os nossos pais, que ali dos 0 aos 7 anos de idade, os nossos pais, que a gente vê, tudo que nós vemos são verdades, e essas verdades, elas ficam tão inseridas na gente, que mesmo você não lembrando, você age e pensa, e entende que aquilo é verdade absoluta para o resto do mundo. E essas verdades, algumas são boas, que te ajudam, te impulsionam, e outras prejudicam. E como que hoje, como a gente está conversando aqui, é importante você começar a observar quando essas verdades elas são suas ou quando elas realmente foi aprendida com alguém e você aprendeu, talvez ali com os seus pais, talvez com coleguinhas, né, que ali entre 7 e 14 anos você já tem uma abrangência maior de pessoas, onde você aprende muitas coisas, que ali é onde vai formando as suas crenças, e depois tem aquela fase lá da adolescência que vai até os 21 anos. Então, a nossa formação das nossas crenças, dos nossos valores, ela vai até os 21 anos. Significa, Silene, mas eu não aprendo depois dessa idade? Sim, aí é uma idade onde nós já temos que desafiar as nossas crenças para ver se aquilo que nós temos lá no nosso HD ainda serve, porque na maioria das vezes muitas coisas não. E isso são as verdades que travam, né? Que travam, que aí elas vêm, tem as verdades universais, as regionais, família, escola, trabalho, e aí você vive todos esses ciclos. Agora, eu te pergunto, você, muitas vezes você também deve concordar que nem tudo que as pessoas dizem é verdade. Você começa, em um determinado momento, a perceber que os seus pais, nem tudo que eles falam é verdade. Alguém já teve que é uma coisa que, inclusive, é meio, uau, como assim? Não é verdade? Né? Se você percebe que algumas coisas que eles falam que você julgava que era verdade, chega uma hora que você, como se tirasse a venda dos seus olhos, falava, nossa, mas isso não é verdade? Porque você acreditava. Você acredita que tudo que as pessoas do seu trabalho, tudo que elas dizem é verdade? Você acredita em absoluto que tudo que as outras pessoas falam é verdade? Então, perceba, você não é a única pessoa que discorda dos outros. Todos nós somos assim, mas ainda assim, muitas das nossas crenças que foram aprendidas, elas estão ali no subconsciente. Então, embora você conscientemente olhe e fale assim, né, isso não é verdade, tem uma trava lá que fica brigando com a tua verdade aqui, com o que você percebe pela razão, mas está lá dentro dizendo que é como se fosse você tentasse falar uma coisa que é verdade para você, mas tem aquela no inconsciente dizendo, não, isso é mentira, a minha verdade está aqui. Então, quando você percebe essas coisas, você precisa substituir. Às vezes, a pergunta é, o que essa crença faz por você? Então, tem coisas que você realmente acredita e que você não toma algumas atitudes porque aquilo para você não é verdade. Você pensa que, você diz, não, eu penso assim, então fazer determinada coisa para mim não está certo. Aí você não tem como trabalhar isso aqui fora. Vai ter sempre uma negociação, precisa ser sempre essa negociação de você com você e se perguntar, o que essa crença faz por mim? E eu te pergunto, o que essa crença faz por você? Ela te ajuda ou ela te atrapalha? Então, a boa notícia é que, uma vez que você sabe que suas verdades são crenças aprendidas e que elas são fortes porque você acredita, e tudo que você acredita é um impulsionador, ela te ajuda. Sempre que você acredita numa coisa, tem uma força invisível, que te ajuda a resolver determinadas coisas, a conseguir aquilo que você quer.
O problema é que ela está indo para o lado errado. Então, a questão é você poder escolher o que você acredita. É começar a desafiar e escolher aquilo que você quer acreditar. Quando criança, você acreditava em Papai Noel? Ou em qualquer outra coisa que você hoje ri daquilo? Sabe? Tem pessoas que acreditavam. Eu acho que eu já acreditei em Papai Noel. Se você, de repente, você ainda acredita, não sei. Tem pessoas que acreditaram na loira do banheiro, né? Isso é para homens, né? E muitas coisas que você acreditava e que hoje você olha e dá risada e fala, nossa, isso é mentira. Como que eu acreditava naquilo? Então, no nosso cérebro, a gente tem a parte que tem as coisas que nós acreditamos, que a gente pode entender como subconsciente, e tem as coisas que nós não acreditamos. Então, são caixinhas, normalmente são caixinhas diferentes. O que você tem que fazer? É colocar essa verdade que você tem, que você sabe que está te atrapalhando, na caixinha da mentira. Uma vez que ela vai para a caixinha da mentira, ela não tem mais a força de te segurar. Por quê? Em algum momento, você pegou essa verdade que você tinha lá do Papai Noel, ou que você acreditava e que hoje você não acredita, e você jogou nessa caixinha caixinha que você não dá crédito, que é mentira. E a mesma coisa você pode fazer com as verdades. Aquela verdade que você acredita que vai te ajudar, você jogar na sua caixinha da verdade. Então, tudo que eu acredito é mentira? Não. A questão é o que te ajuda. É o que você prefere acreditar daqui para frente. Porque se você não se questionar tudo o que você viu nesse vídeo, tudo que eu estou falando, foi tempo perdido para você. E tempo é vida. E tempo classe A é você viver o seu tempo para fortalecer aquilo que você precisa, aquilo que você quer para a tua vida. E se você começasse a olhar um pouco mais ao seu redor, o que as pessoas que vivem, o que você gostaria de viver, o que elas fazem que você não faz? O que elas acreditam, que às vezes não são só as ações. Muitas pessoas tentam modelar outras pessoas, porque tem isso, tem aquilo, ou tem a vida que você gostaria, só com o olhar. Mas não é só isso. As crenças são o que impulsionam as pessoas. Então, mesmo que você faz as mesmas coisas que aquela pessoa faz, se você não tem aquela crença, você não vai ter os mesmos resultados. Por isso é importante, às vezes, se você quer modelar uma pessoa, é você entender um pouco mais da vida dela em relação às crenças que ela tem. Claro que você não vai viver as mesmas coisas que aquela pessoa, porque ela tem uma vida diferente, mas os nossos resultados, eles são muito relacionados com as nossas crenças. É o que elas pensam, o que elas sentem. Então, seria interessante você já pegou aquele papelzinho e caneta que eu te falei, que aí nós vamos fazer um resumo das perguntas que eu fiz, e você vai fazer essas perguntas para você, e você começa a trabalhar isso de dentro para fora, respondendo essas perguntas para você, desafiando as suas verdades. Você pode fazer referente ao tema que nós falamos hoje, ou um tema específico, pode ser referente ao teu trabalho, pode ser referente ao seu relacionamento, pode ser referente a alguma coisa que te incomoda hoje, que você gostaria de ter uma atitude diferente em relação àquilo. É importante que mesmo depois que você fizer o exercício, você manter o seu radar ligado, ou seja, se manter alerta, e você venha se transformar numa especialista e identificar verdade suas e das outras pessoas em relação ao que elas pensam. Porque quando você se conhece, você vai começar a perceber também as verdades das outras pessoas. Muitas vezes você se sente machucada quando alguém te dá uma resposta, quando agiu com você de determinada forma. Por quê? Porque você não tem esses conhecimentos de como você funciona e como as pessoas funcionam. Quando você
começar a se conhecer, muitas vezes a atitude de uma pessoa você vai deixar para lá, você vai rir. Por quê? Porque você sabe que às vezes ela não quis te machucar, está relacionado com as crenças dela, porque às vezes uma coisa que alguém disse para você, na maioria das vezes, não tem o mesmo significado que para você. Por quê? Crenças são significados. Então, eu acredito nisso, isso significa tal coisa para mim. Essa mesma frase, essa mesma atitude não tem o mesmo resultado com outra pessoa. Às vezes, o resultado com ela é muito diferente. Como, por exemplo, pessoas que falam muito alto e você não gosta. Às vezes, essa pessoa, uma pessoa que fala alto para ela, tá tudo bem. Para você, que teve uma determinada criação, que teve as crenças de que falar alto é falta de educação, aquilo para você já é uma agressão. Quando você tem esse conhecimento, você vai começar a olhar para as outras pessoas com um olhar diferente. Mas a preocupação aqui é com você. Então, é sempre olhar para você. E claro, o que te ajuda nisso, porque você, sabendo lidar com as outras pessoas, você facilita a tua vida e a vida dos outros também. Então, você vai começar a identificar as verdades suas e das outras pessoas, aquelas que forem fortes, que vão te ajudar a viver o seu propósito, a atingir o seu objetivo, a te facilitar a vida, você vai assumir elas para você. Ainda que você não acredite, você pode repetir, usando a autossugestão, que você vai trazer elas para você. Aquelas que forem duvidosas e que não vai te impulsionar, que não vai te ajudar em nada, você rejeita. E aquelas que, ainda que você não acredita, mas que você sabe que vai te ajudar, você passa a internalizar elas em você. E agora nós vamos para as questões. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve, toca no sininho para o YouTube te avisar, compartilha com alguém que você acha que vai ajudar a essa pessoa. E vamos, então, a essa ferramenta. Que, na verdade, eu acabei fazendo algumas perguntas dentro do contexto do que nós estamos falando, mas eu quis passá-las para você agora, para você anotar todas essas perguntas, para você responder para você mesmo. Você pode fazer isso agora. É importante que você guarde isso para você, talvez você reveja o vídeo, e faça isso com todo amor e respeito a você, sem julgamento com você. A primeira questão é: quais as coisas que você acredita sobre essa situação? Então, se você escolheu a situação, o que você acredita? O que seria acreditar? O que dói em você? Por que isso está te prejudicando? E aí você anota, tudo isso que dói, que machuca, tem uma crença ali atrás. Então, repetindo a pergunta: quais são as coisas que você acredita sobre essa situação? Você anota. Isso pode ser trabalho, relacionamento, seu tempo, sua vida. Segunda questão: em quais situações essas crenças surgem em sua mente? Terceira: quais dessas ideias são suas e quais são de outras pessoas? Lembra que a gente estava falando dos nossos pais, dos nossos amigos? Por quê? São de outras pessoas. Você se perguntando, isso acaba vindo na tua consciência e você começa: nossa, mas isso não era eu que acreditava, era a mãe, era o pai, era meu amigo, era minha amiga. Então, mas isso é bom para mim? Quarta questão: em quais caminhos essas crenças limitam a sua atuação? Quinta: o que fez você decidir que isso era verdade para você? Vou dar um exemplo, já que a gente está falando com mulheres, é muito comum as mulheres falarem: todos os homens são cafajeste. Em que momento isso foi decidido? Muitas vezes porque teve um pai abusivo, ou porque o pai brigava com a mãe, ou porque um vizinho, né, largou a mulher ou traía. E aí, e também pela própria humanidade que a gente teve, né, a situação dos homens muitos deles terem mulheres fora de casa, então isso fez com que as mulheres não acreditassem nos homens. Mas
a gente vê hoje que aqueles homens que realmente querem sucesso na vida são fiéis com suas mulheres, andam de braços dados com suas mulheres, porque muitos deles já entenderam que se relacionar com outras pessoas é trazer energias de outras pessoas para dentro de casa e que vai desmantelar todo o trabalho que ele fez. Então, hoje a gente tem uma sociedade diferente, tem nascendo umas famílias diferentes com outros conceitos. E a maioria das mulheres, inclusive eu, né? A gente teve essa situação aí de não acreditar nos homens em função do que nós vivemos, do que a gente viu. E a questão é, em que momento que você decidiu que isso era uma verdade para você? Eu, por exemplo, em relação ao homem, eu sei. Foi lá quando era criança, que eu vi um casal, sabe, que era muito... Era um casal que eu admirava, jamais imaginei que era um casal que eram os pais de uma amiguinha da infância, e eles separaram, e aquilo eu senti muito. Então, isso para mim ficou verdade, porque, nossa, aquele homem, aquele pai que eu tanto admirava, né, fez isso, só que isso não é verdade. Existem pessoas honestas e sérias, e que isso é só um exemplo. Aí você pode também colocar assim, pessoas que nasceu pobre, morre pobre. É uma crença forte e que trava. Então, por mais que você se desenvolve, se essa crença está ali, ela trava o seu financeiro. Isso é só uma, são milhares que a gente tem que ir trabalhando essas crenças. Mas só para ter uma ideia, mas todas as pessoas que hoje têm muitos recursos eram ricas, nasceram em berço de ouro? Não. Aí você encontra pessoas que tiveram sucesso e que vieram de outra situação, e você faz uma coisa que chama ressignificação. Você muda aquilo, ou seja, caixinha da mentira para a caixinha da verdade. Então, agora indo para a sexta situação, e qual utilidade acreditar nisso? Ou seja, aquela situação que você escolheu trabalhar e você tem aquela crença limitante, qual que é a utilidade de você acreditar nisso? No que isso é benéfico para você? Digamos que seja uma crença de família, a crença que você já identificou. Que utilidade ela tem? Se essa é crença, que é essa verdade, porque a crença, ela só é forte quando ela é verdadeira, para você. Então, se essa crença, que utilidade ela tem? Se a utilidade dela é atrapalhar, vamos trocar isso, entendeu? Vamos para a sétima questão. O que essa crença faz por você? Ou seja, o que ela faz? Ela te ajuda ou ela te prejudica? Oitava questão. Quais as consequências de manter essa crença para si mesmo, para sua família e para sua saúde? Tem consequências, porque se elas são verdades e elas têm uma força, uma energia, ela está em atuação. E a nona questão, que é a última, é o que você prefere acreditar daqui para frente. Então, nós terminamos. Você pode refazer, anota essas questões, manda suas dúvidas nos comentários, dá um like, né? Dá um like assim no vídeo. Me segue lá no YouTube, Silene de Souza. Salva essa aula aí em algum lugar para você rever. E na próxima terça-feira estaremos aqui. Muito obrigada por estar comigo.